Saúde aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Me senti agora com mais de 90 anos. Né? Preciso descobrir a tinta para ficar igual do pastor. Né? Ele fala que é graxa de sapato. Preciso ver a marca direitinho para começar a usar também. Né? Mas nós estamos, pastor, há 23 anos. Ficamos 11 anos em alumínio, ficamos 11 anos na quinta igreja, agora completamos 11 anos, e um ano fiquei em Salto de Pirapora, 23 anos. Em 1998, eu começava os estudos teológicos, e o Reverendo Jonas era o nosso pastor. Partir, repartir. Foi a poesia que ele escreveu na noite, no domingo, em nós estávamos indo para o seminário. Tem uma grande alegria estar com os irmãos, rever os irmãos, voltar a nossa mente, né? Aos tempos antigos, do jeito que a gente sempre esteve preparado. Peço que os irmãos estejam se lembrando de nós nas orações. Ontem completou 2 anos que nós sepultamos a nossa filha, a Mônica, né? 2 anos ontem. Mas parece que o tempo não passou. E não vai passar, né? Não vai passar. A Ladia, nossa sobrinha, faz 1 ano. 1 mês que perdeu o esposo. 1 mês. E Deus levou a nossa filha, mas nos deu 3, porque a nossa filha Miriam, que morava em Londrina, veio e trouxe mais 2, né, para dar trabalho para nós. Então Deus compensou, né, a falta. Ore pela vida da Marlene também, está difícil de recuperar, né, psicologicamente, não na fé, mas psicologicamente ainda um pouco abalada com os acontecimentos, né? E não é para menos. Coração de mãe sabe, né? Coração de mãe sabe. Durante 23 anos eu frequentei muitos hospitais, muitas UTIs. Entrei. Orei por muitos enfermos. Uns Deus levantou, outros Deus levou. E cada vez que orava com o meu irmão e Deus resolvia levar, eu chorava com a família de coração mesmo, como se fosse meu irmão. Chorava com emoção. Mas hoje eu percebo que tudo aquilo que eu sentia não era 1 milímetro do que a pessoa estava passando. Não representava nada. Hoje eu sei, porque estou do outro lado. Mas Deus é misericordioso e tem nos sustentado com a força do seu poder. Queria fazer um convite de primeira mão, né? O primeiro convite, vou mandar oficialmente, lógico, mas o primeiro convite, dia 22 de março, é um sábado, nós vamos passar pela jubilação, lá na quinta igreja, onde eu sou pastor, às 19 horas. Estava pregando o reverendo Gessé Moraes de Araújo. Conversei com ele, prometeu estar conosco lá. Vamos ter também o coral da quinta igreja. Não é? Então eu convido os irmãos já a separarem essa data, dia 22 de março, um sábado. Dá para todos nós estarmos presentes lá, né? Para nós, nessa conclusão de ministério, não vamos parar de pregar nunca, né? Deus colocou no nosso coração e nós não vamos parar nunca. Mas as atividades com a igreja, nós vamos dar uma segurada um pouquinho, né? Tirar um pouquinho o pé. Caminhar mais devagar, né, com a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, eu queria ler a palavra de Deus com os irmãos, conforme está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Dizer que é uma alegria estar aqui no aniversário da igreja.
festa, né? Todos acharam? Amém? Amém. Quem já achou, fale, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, fale, eu vou também. Então vamos esperar um pouquinho, né? Assim nós vamos todos juntos. A mesma hora, no mesmo momento. Diz assim, a partir do verso do número 2, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ação de graças. Damos graças sempre, graças a Deus, por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, não somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis, ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria, no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que a repercussão teve no nosso ingresso e no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o Filho, seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Por Deus, que as palavras dos nossos lábios e a meditação do nosso coração nesse instante sejam agradáveis ao Senhor, nosso Deus, nosso Redentor. Amém. Amém. E amém. Carta aos Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo, segundo os estudiosos, uma das cartas mais antigas. Antes ainda dos evangelhos, Paulo já escrevia essa carta aos Tessalonicenses, o livro mais antigo do Novo Testamento. E ele escreveu durante a segunda viagem missionária, quando estava com Lucas, com Silas e com o outro servo de Deus, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ele, né? E o Espírito Santo orientou Paulo no sonho. Olha, sai da Ásia e vai para a Macedônia. Ouviu uma voz: deixa a Ásia, passa a Macedônia e venha nos ajudar. E assim eles fizeram. No dia seguinte, né? Paulo e os seus companheiros foram para a Macedônia, para lá obedecerem a voz do Senhor. Mas ficaram lá pouco tempo, porque foram expulsos lá da Macedônia. Né? Começaram a pregar a palavra de Deus, o evangelho genuíno da palavra de Deus, e a cidade era tomada pelos judeus mais antigos, que praticavam uma idolatria ainda. Né? O episódio teve assim, uma repercussão muito grande, porque lá encontraram a Lídia, converteu-se ao evangelho. Lá o carcereiro também se converteu ao evangelho através desses irmãos, né? Silas, Timóteo, Lucas e Paulo. Então, meus irmãos, passaram por diversas provações. Foram surrados, amarrados, fustigados e por fim expulsos
da onde eles foram levar a palavra de Deus. E os convertidos da Macedônia se tornaram então os primeiros europeus a aceitarem o Evangelho do Senhor Jesus. Queria comentar um pouquinho sobre as características dessa igreja de Tessalônica, os Tessalonicenses. Está no verso 3, que nós lemos aí. A primeira delas, operosidade da vossa fé. Da vossa fé. Quando nós lemos o Evangelho, a carta de Tiago, no capítulo 2, verso 26, ele diz assim: a fé sem obras é morta, assim como a vida sem espírito também é morta. A operosidade da fé daquele povo, daquela congregação, daquela igreja ali formada, não era simplesmente teórica, não ficava parada. Como disse o reverendo Jonas, ia adiante, procurava as pessoas. Eles acreditavam na salvação deles e também de outras pessoas, nas quais eles procuravam lá. A segunda coisa que diz aí é a abnegação do vosso amor. A abnegação, meus irmãos, nós entendemos como um ato de sacrifício para ignorar os nossos interesses em favor de outros. Eles abnegavam de coisas deles para beneficiar outras pessoas. E um dos textos mais difíceis de ser cumprido da palavra de Deus está lá na mesma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Eles faziam isso na abnegação do amor. E uma terceira coisa, a firmeza da esperança. Essa tríade, esse tripé, fé, amor e esperança. Justamente na programação desta igreja, o amor, né, que deverá nortear os atos desta igreja no ano que nós passamos. A firmeza da vossa esperança. Que esperança é essa? Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquelas que nós não podemos ver. Essa certeza da fé que nós cristãos temos, que passamos por dificuldades, tristezas, choramos, mas não perdemos as esperanças de nos encontrarmos um dia no reino de Deus com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o verso 6 que nós lemos diz aí: em meio a muitas tribulações. Esta igreja, ainda que jovem, ainda que adolescente, 9 anos de existência, de vida pastoral, certamente passou por muitas tribulações. Algumas delas eu acompanhei. Passaram muitas dificuldades. Mas o texto fala assim: mas eles se conduziam com alegria, a alegria do Espírito Santo. Tiago escreve assim na sua carta, no capítulo 1, verso 2: meus irmãos, tenham por motivo de muita alegria quando vocês passarem por várias provações. Espera aí, Tiago, eu não quero passar por provações, por dificuldades. Porque a provação, ela traz um benefício muito grande. A esperança, a confiança, vem junto com a nossa aprovação. Então, Tiago diz para você: tenham por motivo de grande, quando passarem por várias, não é uma só não, várias provações, se alegrem, como aquela comunidade de fé fazia em meio às tribulações. A alegria estava no meio deles, e por isso eles se tornaram modelos para todos os crentes daquela região. Atos capítulo 2, verso 47, diz assim: que eles contavam com a simpatia de todo o povo, e cada dia Deus acrescentava mais e mais aqueles que iam sendo salvos através da sua palavra. E em toda parte daquela região se divulgou a fé daqueles irmãos que deixaram os ídolos, abandonaram as práticas antigas e voltaram-se para o Senhor
Jesus. Eu queria saber uma coisa. Não consegui. Como era aquela igreja? Será que era uma igreja bonita? Como era a frente da igreja de Tessalônica? Como seria essa igreja? Quando nós pensamos em igreja, o que é que nos vem à mente? O que é que nós visualizamos? Ah, é um prédio. Sim, é um prédio. Será que é uma catedral? Não, acho que é uma capela simples. É uma estrutura física diferenciada, talvez. Quem sabe um coro e pessoas, irmãos cantando alegremente lá, um pregador eloquente da palavra de Deus, rituais litúrgicos, né, que fazem muito bem à nossa vista e ao nosso coração. Não tem nada de errado nessas coisas, meus irmãos, porque são a estrutura física, né? São aspectos externos que nós entendemos da igreja. Não tem nada de errado, embora façam muito bem para nós todas essas qualidades que a igreja, quando pode, tem. Os critérios, acontece que os critérios de Deus para olhar a igreja não tem nada a ver com o nosso. Nós pensamos numa igreja, numa catedral, numa igreja bonita, numa capela, num coral cantando, em pessoas tocando maravilhosamente, como nós ouvimos aqui hoje, mas no aspecto, na característica de Deus, certamente não tem nada a ver com os nossos pensamentos e com a nossa vontade. Então, o cerne da igreja. Eu estava falando sobre esse assunto na minha igreja e um menino falou assim: mas pastor, o que é cerne? Eu tenho que explicar, porque nem todas as pessoas são os mais antigos, né? Que sabem o que é cerne. Cerne. Essa carne está em um cerne de dura, né? E a gente tem que explicar essas coisas, né? Cerne é uma palavra francesa que tem como significado parte central, essencial, o âmago, o íntimo, o bojo. Na anatomia botânica, é uma parte que vai no meio do tronco da árvore e ela não recebe água, e ela escurece rápido, ela se torna muito dura até de manusear. Na biologia, diz que ela já é a parte mais dura, indestrutível, que não se queima com facilidade e nem se destrói. Então, aos olhos de Deus, as características de Deus para a sua igreja é o ser o cerne da igreja, que não está na arquitetura, não está na aparência, não está no prédio, seja catedral, ou uma igreja simples, ou seja uma cabana, ou não tenha nada embaixo de uma árvore. O cerne da igreja, que não está na arquitetura, nos rituais, ainda que façam tão bem para nós, os rituais litúrgicos que nós apresentamos para o louvor a Deus, nos ajudam nesse aspecto. Mas o cerne da igreja, o principal, o âmago, o imo, aquilo que não se destrói nunca, com facilidade, está na vida e nos relacionamentos das pessoas que compõem esta igreja. Essa é a verdadeira igreja. Deus não olha o externo, Deus olha para o nosso coração. Podemos construir a maior e a melhor igreja que nós podemos conhecer, a mais bonita, mas Deus olha quem está lá dentro, como é que eles estão vivendo, como é que o pastor está tratando a sua esposa na sua casa, como é que o irmão trata a sua irmã, seu irmãozinho na igreja, como é que nós nos conduzimos no nosso comércio, nos nossos negócios. Então não adianta de nada ir para uma igreja maravilhosa, suntuosa,
Então, o cerne da igreja, o importante da igreja, e tenho certeza que esta igreja, aqui no Jardim Serrano, tem praticado isso. A vida nos relacionamentos das pessoas, presbíteros, diáconos, pastores. Tive o privilégio de ser ovelha do pastor Jonas até 1998, né? Quando nós partimos para o seminário. Aprendi muita coisa e até hoje eu uso. Uma das coisas que eu uso, que o reverendo Jonas falava, e até hoje fala: vamos ler a Bíblia com os olhos e com o coração. Fala aí, querido. Pense comigo. Acompanhei. Estou acompanhando ainda, né? Então, o cerne, o que interessa para Deus é como nós vivemos no lugar onde nós estamos, com o que nós temos na mão, ainda que seja simples, ainda que seja pouco, mas quando oferecemos com toda a alegria, ao louvor e gratidão ao nosso querido Deus e Pai Celestial. Então, Paulo, um fundador de muitas igrejas, talvez o maior fundador de igreja que se conheceu na história da vida eclesiástica. Paulo, o fundador de muitas igrejas, ficou em Atenas. E depois de passado um tempo, mandou Timóteo lá em Tessalônica. Vai lá, Timóteo, dá uma olhada na igreja lá, veja como é que estão, fala com eles da palavra da fé, da perseverança. E Timóteo foi. E ficou um tempo lá com aqueles irmãos e voltou trazendo notícias da igreja que estava em Tessalônica, os tessalonicenses. E está registrada ainda aí no capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses, no verso 6, ele diz assim: olha, eu fui e vim do meio de vocês e trago boas notícias a respeito da fé e do amor e da esperança que aquele povo cultivava e vivia. A fé e o amor que trouxe as notícias para Paulo. Interessante, meus irmãos, que ele não contou, não falou, não citou, não escreveu, não colocou no seu relatório como estava a construção da igreja, se precisava de dinheiro para construir ou não. Não disse se o púlpito da igreja era grande, pequeno, redondo, mais alto, mais baixo, ou se não tinha púlpito. Não se referiu a essas coisas. Também não cita que hino o coral estava ensaiando, quantos cultos eles faziam no domingo. Não cita nada dessas coisas. Não fala da construção, não fala do templo, não fala das coisas externas que poderia chamar a atenção das pessoas. Quando eu estava em Alumínio, e uma irmã nossa aqui de Sorocaba foi visitar a igreja lá, e eu convidei: você mora aqui perto, venha tornar-se membro conosco. Eu falei: a primeira vez que eu estou vindo aqui, a igreja tem coral? Eu falei: não tem. A igreja tem algum conjunto de vozes que eu posso? Não tenho. Ah, mas eu queria uma igreja com coral, com um conjunto, com instrumentação. Então, aspectos externos da igreja que não fazem sentido quando Deus olha para a sua igreja aqui e olha por que Ele colocou a igreja aqui. João 3,16. Por Deus amou, vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Ele sacrificou o seu Filho pela igreja. Então, o aspecto externo, se puder, tudo bem, uma igreja bonita, bem arrumada,
arrumada, bem situada, bem organizada, bem enfeitada. Não tem problema nenhum, mas isso não é o principal. É muito bonito, mas chega em casa, bate na cara da esposa, chuta o cachorro, derruba a mesa, bate nos filhos. Então não é a igreja do Senhor Jesus isso daí, embora seja bonita e seja atraente. Fala de como estão, e Timóteo voltou. Fala de como estão o seu crescimento na fé e na prática do amor. Olha, Paulo, a igreja está muito bonita. Não falou da estrutura, mas eles estão crescendo dia a dia na fé e na prática do amor. E é isso que Deus espera de todos nós como igreja, para compensar, para construir alguma coisa em troca da vida do seu Filho Jesus, que se deu por nós. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, a coisa mais importante na igreja, olhem bem, escutem o que eu vou falar, escrevam isso. A coisa mais importante na igreja, além da adoração, da oração e da palavra, é a maneira como as pessoas se relacionam entre si. Esse é o objeto, esse é o cerne, essa é a orientação, essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Não interessa muito os bens materiais, porque vão ficar tudo aqui. O que interessa para Deus e para a sua igreja é o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Pergunta para a esposa, como é o seu marido na sua casa? Pergunta para o marido, como é a sua esposa na sua casa? Pergunta para os filhos, seu pai e sua mãe, como é que te tratam lá? Ah, mas ele é pastor, é presbítero, é diácono, é missionário, é pregador da palavra de Deus. Mas não é importante para Deus, não é o mais importante. Aliás, não é importante em nada. Não vai se levar em consideração. Então, a coisa mais importante na igreja do Senhor Jesus hoje é a adoração, a oração, 2, a palavra pregada, a palavra bíblica. Precisamos voltar à Bíblia, irmão. Estou percebendo isso. Estamos divagando muito em outras literaturas e se esquecendo da palavra da verdade. Nos afastamos dela. Mas fica difícil de voltar para ela novamente. Quando eu olho o livro de Atos, capítulo 2, verso 46, nós lemos essas palavras lá. Todos os dias eles perseveravam, unânimes na oração. Partiam o pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É essa igreja que eu queria para mim. É essa igreja que eu quero participar. É essa igreja que faz bem ao meu coração. O mundo anseia por relacionamentos, não só na igreja, mas na política, no comércio, nos negócios, na família. O mundo anseia por relacionamentos sinceros, desinteressados, consistentes. O mundo procura tudo isso. E a igreja deve ser a expressão genuína do amor, renovador, acolhedor, amor de Deus. O mesmo amor que gerou em Paulo pode gerar em nós e pode gerar em muitas pessoas.
Que o Senhor nos abençoe.